Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2023. Questões de Física, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 108. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesa. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão. Então o brilho tem a ver com a potência com que essa lâmpada emite, certo? Então, aqui você tem uma resistência e aqui você tem outra, porque uma lâmpada incandescente ela é formada por um filamento de alta resistência. Com a passagem de corrente elétrica, esse filamento brilha. Então, essas resistências aqui são iguais a R e as resistências de cada lâmpada também são iguais. Ok? E as lâmpadas são idênticas. E aqui você tem uma fonte de energia, que é uma pilha. Ok. Aqui são as opções, letra A, B, C, D e E. Na letra A, os brilhos serão os mesmos. Letra B, mais intensos. Letra C, menos intensos. Letra D, menos intenso para L1 e o mesmo para L3. Letra E, mais intenso para L1 e menos intenso para L3. Lembrando que esse conjunto aqui é idêntico a esse, que é idêntico a esse inicialmente. Então, quando queima, apenas esses dois conjuntos permanecerão idênticos. Beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui é o nosso esquema. Vou fazer algumas considerações para tornar o problema mais simples. Vou considerar que essa pilha tem uma diferença de potencial de 12 volts, que essa resistência seja de 2 ohms. E que as lâmpadas também têm uma resistência de 2 ohms. Beleza. A resistência equivalente de cada conjunto aqui é igual a 1 ohm. E é calculada pelo produto dividido pela soma das resistências. Então, eu estou calculando a resistência equivalente desse conjunto em paralelo. Então, você tem um resistor de 2 ohms e uma lâmpada de 2 ohms. Então, a resistência equivalente nesse conjunto, ela corresponde a 1 ohm, ou seja, a resistência cai à metade. Isso é válido tanto para esse conjunto, quanto para esse conjunto aqui. Então, nós podemos representar dessa forma. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. E assim poderemos calcular a corrente elétrica, usando a lei de Ohm. Então, U é igual a resistência equivalente vezes I. A resistência equivalente de resistências em série é a soma de suas resistências. 1 mais 1 mais 1 dá 3. A diferença de potencial é 12, então a corrente é 4 amperes. Então, essa é a corrente do sistema inicial. Tudo funcionando corretamente. Então, essa é a corrente que circula de 4 amperes. Olha o que vai acontecer. A corrente é 4 amperes. Quando chega aqui, ela se divide em duas partes iguais, porque eu estou considerando as resistências iguais. Então, elas se juntam aqui, vira 4 amperes de novo. Aqui ela se divide em duas partes iguais. 2 amperes se juntam, 4 amperes de novo. Ok. Então, esse é o nosso sistema. Para calcular a potência da lâmpada L1, esse é o nosso objetivo. Por que eu vou calcular a potência da lâmpada L1? Porque eu vou calcular o brilho antes dessa lâmpada queimar. Tá? E como esses conjuntos são iguais, se eu calcular a potência da L1, vai valer o mesmo para cada uma dessas lâmpadas. Como é que eu vou calcular esse brilho? Vou usar essa formulinha aqui, RI ao quadrado. Resistência da lâmpada L1 vezes a corrente. A corrente que passa aqui é 2. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então essa é a potência de 8 watts. Ou seja, cada lâmpada L1, L2 e L3 inicialmente tem potência de 8 watts. E isso vai corresponder a um brilho. Agora vamos ver a situação em que a lâmpada L2 queimou. Ela já foi retirada daqui, tá? Ela queimou. Então aqui o que acontece é que a resistência aumentou. Aqui antes você tinha um conjunto aqui. E a resistência equivalente desse conjunto era 1 ohm. Tá? Como não tem a lâmpada, agora a resistência é 2 ohms. A gente já vê de cara uma alteração. Bom, então, aqui
Nós já calculamos, a resistência equivalente aqui é 1 ohm, aqui é 1 ohm, e aqui não precisa calcular, aqui é 2, porque só tem ela. Então fica 1, 2 e 1. Calculando a corrente elétrica. Resistores em série, nós somamos. Aplicando a lei de Ohm, 12 é igual a 1 mais 2 mais 1 vezes I. Porque isso aqui é a resistência equivalente a esse sistema. Como estão em série, você soma as resistências. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então você vê que a corrente diminuiu, 3 amperes. Essa aqui é a corrente que circula neste circuito. Vamos ver então no circuito com a lâmpada queimada. Ela vem aqui com 3 amperes. Como as resistências são iguais, vai ficar 1,5, 1,5. 3 de novo. E aqui a corrente vai permanecer 3, porque aqui você não tem sistema em paralelo. Aqui está em paralelo, se divide de novo. 1,5 e 1,5. Retorna a 3 e volta para a lâmpada. Vamos calcular a potência na lâmpada L1. Agora a corrente aqui é 1,5 amperes. Mudou. Então vai ficar R vezes I ao quadrado. I é 1,5. 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, PB é igual a R vezes I ao quadrado. R vale 2, I vale 1,5. Aí tem um quadrado, você põe aqui. 1,5 ao quadrado, 2,25. Vezes 2, 4,5. Então, a potência da lâmpada diminuiu. Ou seja, o brilho dela diminuiu. Isso vai acontecer aqui também, porque você pode ver que é a mesma corrente e a mesma resistência. Então, o brilho dessas lâmpadas diminuiu. Então, fica assim. Aqui você tem o início, o brilho da lâmpada L1, que é o mesmo da L3, é 8 watts. E agora, o brilho da lâmpada L1 é 4,5, que é o mesmo da L3. Certo? Então, a gente conclui que a potência B é menor do que a potência A. Né? Então, menor potência, brilho menos intenso. Né? Então, a resposta é letra C. As duas lâmpadas terão um brilho menos intenso. Obrigado.